A Casa Feego apresenta Seminário sobre o livro Sexo e Destino, de autoria do espírito André Luiz através da psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Muito bem, boa noite a todos, seja bem-vinda, Alessandra, sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui para participar desse estudo conosco, né? E a palavra é sua, Alessandra, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Bom, gente, boa noite, né? Meus colegas, nossos colegas de evolução nessa caminhada de estudo, né? É, Hoje nós vamos dar continuidade ao seminário, né, de Sexo e Destino, né, um livro de André Luiz, psicografado pelos médios Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. E ficou para me apresentar, então, o capítulo 9 e o capítulo 10 da segunda parte. E aí, antes de começar, o nome sexo e destino não é sexo propriamente dito de ato sexual, é sexo de sexualidade, tá? Vem mais no sentido da sexualidade, não propriamente ato sexual. Então, só para a gente definir o que é sexualidade, na verdade, quem definiu isso foi Andrei Moreira. Então, ele define sexualidade como sendo a experiência do espírito imortal e sua construção eterna, tá? Então, é como a gente se relaciona com o outro, né? A nossa afetividade, a nossa atração sexual, tá? Então, abrange muitas coisas que a gente vai ver aí para frente. Então, para a gente lembrar um pouquinho do que aconteceu nos capítulos 7 e 8, só para a gente dar continuidade, né? Então, teve o desencarne da Marita, o Cláudio Nogueira, né, que é o pai da Marita, continuou na sua renovação íntima. Ele até quis voltar para a esposa dele, mas ela não quis, né? E no final do capítulo 8, Cláudio Nogueira visita a Marina no manicômio e escuta amorosamente tudo que ela tem para dizer, sem julgamentos, e sai de lá dando paz e esperança para Marina. Assim terminou o capítulo 8. Então, o capítulo 9 e o capítulo 10, na verdade, é uma parte mais teórica do livro. O livro são as definições da sexualidade que a gente tem. Tem muito pouco parte, muito pouca evolução da história. Tá? Então, muitas vezes eu vou só pontuar a história e vou mais para a parte teórica. É o que faz jus ao nome do livro, é o capítulo 9 e o capítulo 10. Até quando eu ia sair com o livro, minha filha de 11 anos estava morrendo de vergonha. Mãe, você vai levar esse livro que fala sobre sexo? Aí eu tinha que explicar para ela que não é sexo, é sexualidade. Então, vamos lá. Então, no início do capítulo 9, né, André Luiz e Neves, eles saem da Terra, chegam na esfera espiritual e chegam no Instituto de Renovação Almas Irmãs, que o Félix dirigia na esfera espiritual. E aí, e aí Neves informa que a dona Beatriz concluíra nobre tarefa, a tarefa de renovação íntima, obtida a custas de sacrifícios ignorados. Então, ou seja, ela voltara triunfante, né, da Terra. Esses sacrifícios ignorados, ele explica depois, que são as lágrimas vertidas no silêncio, né, são as dores anônimas suportadas, né, que ela suportou. É a mulher simples e humilde que ela foi. Então, o Instituto Almas Irmãs, ele foi fundado em socorro dos irmãos necessitados de reeducação sexual após a desencarnação. O Instituto sustenta zonas residenciais, além dos edifícios reservados, né? Administração, ao ensino, que a gente vai ver mais sobre isso, a subsistência e a hospitalização transitória, né? De almas. Aí se acomodam famílias inteiras, casais, espíritos em conjunções afetivas e república de estudiosos. Então, chegando lá, eles encontram o Belino Andrade, que é um amigo de André Luiz, de Félix, né? E aí, Belino Andrade vai andar ali pelo Instituto Almas Irmãs, né, com eles e explicando algumas coisas. Então, ele explica que é um hospital-escola importante para candidatos, né, à reencarnação. Os internados,
os estudantes que vinham, em maioria, vinham de instâncias purgatórias. Eles eram rigorosamente examinados, atendiam a um critério de seleção nas paragens da angústia expiatória, né, em que se demoravam, e somente depois de julgados dignos entravam naquele pouso de refazimento, para estações mais ou menos longas de estudo e meditação, pesquisando as causas e observando os efeitos das quedas de natureza afetiva em que haviam se precipitado, ou seja, em que haviam falhado, né? André Luiz teve a impressão que lá era um lugar bem calmo e alegre, tá? Não era um clima pesado, não era um clima ruim. E aí Belino continua: todos eles, depois de suficientemente instruídos, são recambiados ao domicílio terrestre, onde reencarnam nos ambientes em que faliram, e tanto quanto possível nas equipes consanguíneas que lhes impuseram os prejuízos, né? Ou que lhes sofreram os danos. Né? Isso a fim de, né, de incorporar melhor os valores das lições recebidas aí no Instituto Almas Irmãs. E, às vezes, né, famílias inteiras ficavam aí nessas edificações e nessas provas redentoras, tá? E aí, André Luiz, que é muito, muito curioso, eu digo, né, ele indaga Belino sobre a média geral de aproveitamento ali do Instituto Almas Irmãs. Então, ele explica, né, que os espíritos reencarnados com vínculo no Almas Irmãs são ali fichados, todos eles são fichados e com todo o histórico que eles estão realizando na reencarnação obtida, né? Então, fez bem, está lá crédito, fez mal, está lá débito, e vai fazendo toda a ficha, todo o histórico de todos eles que reencarnam vindos dali, né? Então, em 82 anos de existência, 18% foram vitoriosos, 22% melhorados, 26% imperfeitamente melhorados e 34% saíram ainda onerados, saíram pior do que foi. Então, quer dizer, uma média aí de um 40% de, de vitórias, né? De coisas melhoradas, assim. Então, aí ele explica também que, sobre os que fracassam, eles passam para as zonas inferiores, né? Mas olha que lindo, eles nunca perdem o devotamento e assistência dos amigos que ficaram ali no Instituto Almas Irmãs. E os vitoriosos, eles são premiados com oportunidades de trabalho em instâncias superiores, tá? Conforme o desejo de cada um. E aí, então, continuam andando, e aí chegam em comprido agregado de edifícios, onde aconteciam diversas atividades de instrução, como sexo por tema central. Então, o sexo era homenageado nas diversas faculdades de ensino, era pesquisado e era enobrecido. Então, tinha sexo e amor, sexo e matrimônio, sexo e maternidade, sexo e estímulo, sexo e equilíbrio, sexo e medicina, sexo e evolução e sexo e penologia. Penologia é o estudo das punições e prevenção de crimes, né? Para quem não sabe, como eu que não sou da área do direito. Então, esses que estão marcados aí com asterisco são as duas matérias que mais tinham inscritos, né? Que André Luiz perguntou, questionou. Então, o sexo e a maternidade reúne centenas de criaturas, né, para ajustes no lar, e o sexo e penologia é o segundo, né, com enorme quantidade de espíritos conscientes, né, dos erros, que examinam a melhor maneira de penalizar a si próprio, de propor uma própria pena, né, para cada, né, na próxima reencarnação, determinando inibições para corrigirem os hábitos, né, na próxima encarnação. E aí continuam andando e chegam na residência do Félix. E aí, chegando lá, André Luiz percebe um grande quadro, né, uma tela muito grande, de uma mulher, né, que ele escreve até como nobre matrona, nas regiões inferiores, tá? Com os braços elevados aos céus, e vários espíritos conturbados no chão, ali no solo. E aí Félix explica que aquela ali era a irmã Damiana, né, uma missionária, né, a quem Félix devia o primeiro contato com a verdade. 80 anos atrás, lembre que o Alma Irmãs tem 82 anos, né? Ela se chamava Irmã Damiana, né? Então, o quadro confeccionado a pedido dele próprio não a deixava esquecer as responsabilidades, nem encargos que ele fora investido. E a lama em que um dia ele se afundara,
e de que fora arrebatado por aquela missionária, né? Ela que tirou ele da lama, ela que falou da verdade para ele, né? Então, aquela missionária que era engrandecida no espaço a serviço dos infelizes. Então, ela era uma magnânima servidora de Cristo. Ela adotava criminosos desencarnados, tá, por filhos de alma, e infundia neles, né, o ideal da regeneração, levantando-os e instruindo-os, né, quem gostaria de receber essa verdade. E ela sustenta o asilo maternal nas regiões sombrias, tá? E aí, lá na casa dele mesmo, Félix começa a explanar sobre o sexo na espiritualidade. Então, na espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo da carne, né, distinguindo macho e fêmea, ou seja, não é só aquela genitália macho e fêmea. Definição unilateral que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas, né, herdadas do comportamento animal. Tipo, o homem não chora, tipo, quem cuida da casa é a mulher, né, são exigências tirânicas. Então, entre os desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino da individualidade humana, qual como ocorre, né, com inteligência, com sentimento, com raciocínio e outras faculdades que são menos aplicadas aqui na nossa experiência humana. Então, quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo, não é sexo, é sexualidade, tá? Demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. Então, né, o sexo, a nossa sexualidade aqui, é só mais uma experiência, tá? Então, quanto você nascer numa posição social melhor ou pior, tá? Então, aí ele continua. Qualquer ligação sexual, e aí envolve, né, o relacionamento afetivo, sexual, instalada no campo emotivo, engendra sistemas de compensação vibratória. E o parceiro que lesa o outro, até o ponto que suscitou os desastres morais consequentes, né, passa a responder por dívida justa. Então, ora, aquele nosso amiguinho de infância tinha razão, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, todo desmando sexual, danificando consciências, reclama corrigenda, tanto quanto qualquer abuso de raciocínio. Homem que abandone a companheira sem razão, ou a mulher que assim proceda, gerando desregramentos passionais na vítima, cria certo ônus kármico no próprio caminho, pois ninguém prejudica a outrem sem embaraçar a si mesmo. E eu quis colocar essa imagem justamente que aqui está falando só do homem e mulher, né? Só do casal. Mas e os filhos, né? Que estão ali no meio? E o trauma nesses filhos, né? E o pior, e quando há alienação parenteral, né? Que muitas vezes a gente tem visto muito por aí. Mais trauma ainda para esses filhos, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, tá? Na crosta, disse Félix, os temas sexuais têm sido considerados na base dos sinais físicos, né? Genitália masculina e feminina, que diferencia o homem da mulher. Mas isso não define a realidade integral, porque, regendo esses marcos, permanece um espírito imortal, com idade às vezes multimilenária. Então, são várias encarnações, encerrando consigo experiências complexas, a ponto de a ciência terrena proclamar presentemente que masculinidade ou feminilidade totais inexistem na personalidade humana, do ponto de vista psicológico. Vamos lembrar, gente, que esse livro ele foi publicado, tá? Eu não sei quando ele foi escrito, mas ele foi publicado em 1963, tá? E aí ele explica que na Terra, pouco a pouco, renovará princípios e conceitos, diretrizes e legislações em matéria de sexo sob a inspiração da ciência, ou seja, a ciência ia começar a estudar mais e ia mudar alguns conceitos. E realmente mudou, né, alguns conceitos. Por exemplo, antigamente se falava homossexualismo, bissexualismo, e eu mesma falava, e às vezes ainda troco, tá? Se eu falar, vocês vão já me desculpar, porque o sufixo ismo, ele remete à doença, tá?
Então, em 1990, a Organização Mundial de Saúde já entende que a homossexualidade, por exemplo, né, ou transexualidade, bissexualidade, não é doença, tá? Então, por isso a gente não fala mais ismo, a gente fala homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, tá? Então, o que que é isso? O espírito também imortal, né, de idade multimilenária. Esse espírito, ele pode vir várias vezes mulher, depois várias vezes homem, né? Ou então ele vem muitas e muitas vezes mulher, e às vezes ele começa a ter características mais femininas, e aí ele tem que vir homem em alguma encarnação, ou ele pede para vir homem em alguma encarnação, e às vezes ele conserva algumas características dessa feminina. A gente vai ver um pouquinho melhor. Félix acrescentou que homens e mulheres em espírito apresentam certa porcentagem mais ou menos elevada de características viris, as masculinas, né? E feminis, que são as femininas em cada indivíduo, o que não assegura possibilidade de comportamento íntimo normal para todos, segundo que ele explica, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Então, ele não fala comportamento íntimo normal, que seria a heterossexualidade, né? Mas é isso, às vezes vem, muitas vezes, homem e depois vem mulher, né? E vai conseguir, vai manter algumas características masculinas. E o que que fala, então, o livro dos espíritos, né? Lá na questão 200. Tem sexo os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mais baseados na concordância dos sentimentos. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, ou seja, quando não está encarnado, como eu sei que tem gente nova, errante não é que erra, tá? É quando não está encarnado. Que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E aí, em nota, Kardec explica: os espíritos encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexo. Como devem progredir em tudo, né, em cada sexo, como em cada posição sexual, por exemplo, tem encarnações que a gente vem pobre, tem encarnações que a gente vem rico, tem encarnações que a gente vem classe média, né, vamos colocar assim, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem, todas as encarnações homens, não saberia senão o que sabem os homens. Por exemplo, não saberia o que é uma maternidade, né? Não saberia a dor e a delícia que é ser uma mulher, né? É, às vezes ele tem que vir mulher em alguma encarnação porque ele abusou, né? Das características masculinas dele, ele abusou da masculinidade dele, do poder que ele tem sobre as mulheres, da força, né? Então, às vezes ele tem que vir mulher justamente para aprender a respeitar as mulheres. Um exemplo. E aí Neves vai consultar, né? Pergunta o Félix sobre os homossexuais, né? E os intersexos. E Félix asseverou que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas. Olha que ele não fala mais anormal, ele fala inversiva, seja no domínio de lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas, que exigem duras disciplinas, né? Esse de tarefa específica exige duras disciplinas por parte daqueles que solicitam ou aceitam. Disse ainda que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, como são susceptíveis de retornar o veículo físico na condição de mutilados ou inibidos em certo campo de manifestação, aditando que a alma reencarna nessa ou naquela circunstância para melhorar e aperfeiçoar, e nunca sob a destinação do mal. O que significa que os delitos que a gente comete aqui reencarnado, em qualquer posição, correm por nossa conta. Ou seja, em qualquer posição, seja
na de hétero, seja na de homo, né? Homossexual, seja bissexual, é sempre por nossa conta, é sempre pelo nosso livre arbítrio, tá? Na verdade, qualquer falha nossa, né? A gente colocou essas duas referências aqui bibliográficas, na verdade, referência, esses aqui são palestras, né, do Jorge Alahá, que ele explica, uma delas, a homossexualidade, experiência escolhida ou compulsória, e a outra, na visão espírita, se é uma expiação. Então, eu vou resumir, mas depois é interessante vocês irem lá, porque são muitas, tá, referências. Então, Jorge Alahá, na verdade, ele fala que são duas causas, são duas raízes. Ele ainda faz assim com o dedinho, duas raízes. Uma são causas anteriores e a outra causas atuais. As causas anteriores, então, pode ser inversão sexual provacional, inversão sexual expiatória, né? Muitas vezes a expiatória é porque numa outra encarnação foi muito promíscuo ou mexeu com prostituição, tá? E a inversão sexual missionária, que é essa aí, ó, de tarefas, obediência a tarefas específicas, tá? Então, às vezes, ele tem que suspender a sua sexualidade para se concentrar numa tarefa. É assim que ele explica. E a de causas atuais, que pode ser traumas presentes, né? Tipo um abuso sexual, tá? Uma educação mais machista, né? Que todo homem, o homem, ele pode pegar qualquer coisa, desde que ele seja ativo, né? Ou então curiosidade, né? Ou só para experimentar. Tem o uso de drogas também, né? Nas casas atuais, né? Porque facilita as práticas em grupo, tá? E processos obsessivos. Mas depois também vocês vão lá e dão uma olhada nessas referências. Se quiserem, a gente coloca no grupo, tá? Então, aqui, só para exemplificar, que a homossexualidade, ela é muito antiga, ela é muito desde antes de Cristo, não é uma coisa de agora, né? Não é, tem gente que fala, isso não existia, né? Está acontecendo. Não, é muito antiga. Então, aqui são quadros, desculpa, são vasos de prata da era romana, antiga, antes de Cristo, né? E os romanos, eles acreditavam na dicotomia primária. Então, o ativo dominante masculino e o passivo submisso feminino, né? E tem gente que acredita assim até hoje. E aqui do lado, né, dois homens no Egito Antigo, que foram enterrados juntos, né, uma imagem, numa tumba para eles. Eles foram representados abraçados, de mãos dadas, né, e ainda encostando seus narizes. Coloquei esse slide, gente, para a gente ver que são muitas referências. Então, a gente começa lá em 1971, né, com uma palestra, com o Pinga Fogo, do Chico Xavier, né, um programa aí que teve muita audiência na época, foi prolongado, né, várias vezes, era para durar acho que 1 hora, 2, não sei, durou muito mais do que isso. Depois de Valdo Franco, em 2008, né, ainda temos a revista O Consolador, essas duas edições, Gerson Monteiro também escreveu a respeito, e o Andrei Moreira, né, em 2000, olha que isso aqui é 2019, tá? Ele tem uma palestra. Primeiro, ele tem um livro, né? Homossexualidade na ótica do espírito imortal, e tem um outro de transexualidade na ótica do espírito imortal. Então, ele fez uma palestra que está gravada, tá? É a parte 1 e a parte 2. A parte 1, ele fala muito sobre as definições, tá? Da sexualidade hoje em dia. E a parte 2 ele já entra mais na questão, né, a ótica do espírito imortal, a ótica do espiritismo, né, pela visão espírita. Então, ele até fala, essas definições são importantes, né, até para a gente entender, né, o que se passa, o que acontece, e entendendo a gente julga menos, né, quando a gente entende. Isso agora é ciência mais, né, não é igual já foi falado aqui, muita coisa ia mudar com diz a ciência, né? Baseado em ciência.
Então, ele explica, o Andrei Moreira, eu vou falar rapidamente, mas também é interessante vocês irem na palestra, e principalmente na palestra que vai acontecer aqui na FEEB, porque isso aqui já tem 4 anos, né? 4 anos, isso aqui foi em 2019, tá? Então, alguma coisa já pode ter mudado, eu mesma vou estar lá. Então, ele fala que tem um sexo biológico, que é aquilo que a gente vê, né? Bate o olho ali na genitália quando a criança nasce, então tem o masculino e o feminino, e variações, que é uma genitália ambígua, né? Que é um intersexo, na verdade. Os antigos, que é um termo pejorativo, que é o hermafrodita, tá? Que é um termo mais pejorativo. Então, tem exemplo da síndrome de Klinefelter, né? Algumas alterações cromossômicas, tá? Que levam a isso. Tem a identidade de gênero, né? Eu sou mulher, me sinto mulher, ou eu sou homem, me sinto homem, então eu sou um cisgênero. E os transgêneros, eu sou mulher, mas eu me sinto homem, né? Ou o contrário. Ou então eu sou mulher, mas eu sinto que eu sou mulher e homem. Ou então eu sou mulher, mas não me identifico com nenhum deles. Tem também. Tem a questão da orientação sexual, né? Que é a atração, né, pelo sexo, né? O afeto. Então, tem o heterossexual, que atrai pelo sexo oposto, o homossexual, que atrai pelo mesmo sexo, né? O bissexual, pelos dois, e o pansexual. E, por último, tem a expressão sexual. A expressão sexual é a forma como o indivíduo manifesta a sua sexualidade. A roupa que ele gosta de usar, como ele gosta de se comportar, tá? Então, pode ser masculino, feminino, né? Então, por isso que a gente tem homossexuais, homens, né? Que são homens, têm barba e tudo, e tem os homossexuais que são mais femininos, porque a expressão deles sexual é feminina, tá? E tem um andrógeno, que ele não entra ali em nenhum dos dois, tá? Ou nos dois, né? Todas essas palestras, todos esses textos, o que que tem em comum? Como a Cíntia falou no texto, né, na oração dela, somos todos normais, não tem nada de anormal nisso aqui, tá? É, é só uma característica do espírito naquela reencarnação, tá bom? Então, o que pega para todos eles falam, o que é ruim é a promiscuidade, mas não é a promiscuidade homossexual, é a promiscuidade de héteros, de homos, de bi, de trans e por aí vai, tá? É a sensualidade excessiva que pega, né? É a prostituição que pega. É isso que é o errado, tá? Não é que é errado também, é uma construção, né? É uma evolução do ser, tá bom? Então, devemos também ter amor por essas pessoas e respeitar. E aí, André Luiz questiona sobre preceitos e preconceitos vigentes na Terra. Então, o Félix ainda explica, né, que nos foros da justiça divina, as personalidades humanas taxadas de anormais são consideradas tão carentes de proteção quanto as outras tidas como normais. Cintia acabou de falar isso. Observando-se que as faltas cometidas por umas e outras são examinadas no mesmo critério, e que, em muitos casos, os desatinos dos chamados normais são consideravelmente agravados por menos justificáveis que são, né? Devido às facilidades que tem na vida, né? Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você tem uma vida mais fácil, mais tranquila, que você seja mais correto, vamos assim dizer, tá? Aludindo aos preconceitos que existem. Félix afirmou que, no futuro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças assacadas, desde muito, contra os que renascem sofrendo particularidades anômalas. E aí eu fico imaginando, e é uma coisa que eu já falo com minha filha já tem um tempo, que no futuro, né,
Vai ser lindo quando a gente não precisar olhar para uma pessoa e ver a sexualidade dela, e ver a cor da pele dela, a origem dela, e ver a religião que ela tem, né? O que vai constar, o que vai ser importante quando a gente ver uma pessoa, vai ser o nível de conhecimento dela, por exemplo, se for para um emprego, né? Vai ser o nível de conhecimento dela, vai ser o caráter dela, né? Vai ser a dignidade dela. Vai ser tão bom quando a gente chegar nessa fase, quando a gente não precisar julgar nada disso, né? É, vai ser lindo. E aí, Félix apresenta suas duas irmãs consanguíneas aqui na Terra, né? Que era a Sara e a Priscila, e eles trabalham juntos no Alma Irmãs, tá? Continuando a história, né? Aí chega um companheiro de serviço, informa que a dona Beatriz já está pronta para receber o Neves e o André Luiz. Lembrando que o Neves era pai da dona Beatriz, né? Félix informou que Marita se encontrava naquele mesmo sítio, tá? Num parque destinado a convalescentes. Ela achava-se ainda bastante traumatizada, mas tranquila. E aí, antes deles saírem, Félix comenta sobre o desencarne precoce da Marita. Ele fala que a sua desencarnação precoce acarretara-lhe prejuízos, mas ele rogara de orientadores amigos as possíveis concessões para que ela fosse reposta com urgência no ambiente familiar do Rio, de modo a que não se perdessem medidas em andamento para o resgate do passado, né, para ela não perder o que foi programado para aquela reencarnação dela aqui. O decesso prematuro representara fundo golpe no programa estabelecido ali, né, no Almas Irmãs, anos antes. Félix esperava, contudo, reparar as brechas, restituindo ao convívio dos entes queridos, pela reencarnação de emergência, tá? E aí Neves ficou curioso. Uai, mas como que ela teve, como é que fala? O programa, ela não completou o programa que foi feito para ela, né? Não existe a tese referente ao dia determinado para o desencarne de cada um, né? Que é defendida por alguns religiosos na Terra. Então, Félix enuncia, sim, não nos é lícito desacreditar os ensinamentos religiosos. Há planos pré-fixados e ocasiões com relativa exatidão para o deperecimento do veículo físico. No entanto, os interessados costumam alterá-lo, seja melhorando ou piorando a própria situação. E aí, bem sorridente, ele arremata. Qualquer dia é dia de criar destino ou reconstituir destino, de vez que todos somos consciências responsáveis. Então, ele faz uma analogia com crédito bancário. Tempo é comparável a crédito bancário. Empresta ou retira o tempo, né, o tempo de vida, vamos colocar assim, segundo as atitudes e diretrizes do devedor. E aqui eu queria dar um exemplo. Quando eu estava grávida da minha filha, eu tive uma doença muito grave da gestação, que quem é médico aí vai entender, chama HELP síndrome. O tratamento para HELP síndrome é retirar o bebê. Tem que retirar o bebê independente da idade gestacional dele, senão mãe e filho morrem. A taxa de mortalidade é bem alta, sabe? E aí, só que assim, minha filha estava com 34 semanas já. Então, lá na hora do parto, eu já não estava vendo desse olho, não estava escutando desse ouvido, tudo formigando, não estava sentindo esse braço. E eu vi na sala do parto dois mentores, de branco, uma luz branca muito linda, e eu pedi, me dá, vou chorar, me dá pelo menos 3 anos da vida dela, me deixa viver 3 anos com ela, até ela aprender a falar o que ela quer, o que ela está sentindo, me dá 3 anos da vida dela. E eu falo hoje em dia que eu estou no lucro, porque já tem 11. Então, eu estou no lucro, né? Estou vivendo e cada dia com ela, para mim, é muito importante. Então, eles chegaram, né? Depois eles saíram da casa do Félix e chegaram aos aposentos da dona Beatriz. Sara e Priscila dispensavam os cuidados especiais com a dona Beatriz. Ela estava mais moça, mais bonita. Ela estava encantada e agradecida, né, com o local, com o atendimento, mas achava que estava entre pessoas estranhas,
ela desconhecia os cuidados que recebeu de Félix antes do desencarne. Eles conversaram muito e, ao final, ela perguntou pela mãe, que já estava desencarnada, e solicitou uma visita na casa, né, terrestre, na primeira oportunidade que tivesse. E ela acreditava ter sido no mundo imensamente feliz, ao lado de um esposo fiel e bom pai. Guardem essa informação, que ela vai ser importante. E aí vamos para o capítulo 10. Capítulo 10 também, muito pouca evolução, tá, da história, mais teoria. Então, aí, Félix aprova que André Luiz continue ajudando, né, o Cláudio Nogueira e a Marina. Quando ele fala dos dois, ele se emociona com a situação dos dois, né? André Luiz percebe que ele sofre calado, sabe? Ele até escorreu uma lágrima nos olhos. E antes de voltar ao trabalho, André Luiz quer entender melhor sobre sexo e tecnologia. Ele muito curioso, muito perspicaz com as oportunidades que ele tem, né? Assim foi encaminhado à Casa da Providência. Então, a Casa da Providência era um pequeno palácio localizado no centro do Instituto Almas Irmãs, tá? E é o local do Instituto onde 2 juízes atendem aos petitórios formulados pelos integrantes da comunidade. Com respeito, então, são integrantes ali, né, do Almas Irmãs, com respeito aos irmãos reencarnados na esfera física ou ainda os que estão em processo para reencarnar, tá? Então, a Casa da Providência, ela somente se organizam processos de auxílio e corrigenda relacionados aos companheiros destinados à reencarnação e aos que ali já se acham reencarnados, como eu disse. E espiritualmente ligados ao interesse do Instituto, tá? Renascimentos, berços torturados, acidentes de infância, delitos da juventude, dramas passionais, lares periclitantes, divórcios, deserções afetivas, certas modalidades de suicídio, tanto quanto moléstias e obsessões, resultantes de abusos sexuais e uma infinidade de outros temas. São ali examinados, segundo as rogativas e as queixas entregues ao pronunciamento da justiça. Ele apenas delibera em definitivo sobre os problemas que se limitem aos almas irmãs. Contudo, os casos, em maioria, revelam derivações para outros setores, né? Então, ele inicia ali na Casa da Providência do Almas Irmãs e segue para a instância superior. Mais da metade dos autos vai tramitar na direção de autoridades superiores do Ministério da Regeneração e do Auxílio, lá do nosso lar. E aí, ele encontra, o André Luiz encontra e é apresentado ao juiz Amantino, tá? Que estava em serviço com mais 5 auxiliares. Então, Amantino esclarece que, apesar da equidade nos julgamentos, prevalece o rigor, né? Para que não se afrouxe a disciplina. No entanto, os limites da espiritualidade superior são mais amplos. Isso porque os árbitros e mentores não se valem somente de textos, mas também dos princípios da compreensão humana, assim usando a própria consciência. O executor da lei não ignora as dificuldades que antepõem as criaturas, ou seja, a dificuldade que aquela criatura está passando, né, para poder, às vezes, fazer um delito, né, e o conhecimento que ela tem, o conhecimento de uma vida superior, né, de uma vida pós-morte, o conhecimento geral que ela tem, tá? Então, eles conseguem avaliar com mais abrangência, não só o preto no branco. E aí André Luiz pergunta, né, aproveita que ele está ali, ele pergunta sobre divórcio, ele pergunta sobre poligamia, ele pergunta se a casa, né, providencia auxílio conforme a extensão dos erros, ele quis saber como se operam as audiências, né, no plano espiritual, ele até foi convidado a ouvir um caso da Iria Veletri, que eu não vou contar aqui, tá, porque por conta do tempo mesmo, mas é interessante, né, de ir lá no livro e ler. É uma historinha à parte, né? E André volta à Terra depois para se encontrar com Marina. E assim termina o capítulo 10, tá? De caminho da história, né? Da evolução da história. Mas vamos agora para as partes teóricas, tá? Que o livro vai, né, entremeando. Então, do divórcio. De acordo com o juiz Amantino, os matrimônios terrestres entre as pessoas de evolução respeitável se efetuam na base dos programas de trabalho previamente estabelecidos,
Então, a gente escolhe, né? Previamente estabelecido, a gente escolhe ou às vezes nos é sugerido, né? O que a gente tem que fazer. Seja em questões, então, de benefício geral ou de provas legítimas, né? Por isso, o divórcio é dificultado nas esferas superiores, tá? Por todos os meios lícitos, excetuando os casos em que ele seja um mal menor. Por exemplo, se vê que o casal briga muito, um vai matar o outro, né? Ou que está tendo muita relação extraconjugal, né? Então, aí, às vezes, você está piorando, você mantendo o casamento, você está piorando, né? Está criando mais débitos do que melhorando. Então, o responsável pela ruptura da confiança, né, que impede o divórcio e da estabilidade da união conjugal, passa a condição de julgado, né? Quem pediu o divórcio é o julgado. E a vítima é induzida à generosidade e à benevolência através dos recursos que a espiritualidade superior possa veicular. Então, a vítima, assim, ela alcança a pátria espiritual na condição de enobrecidos filhos de Deus. As grandes mulheres ou os grandes homens, né? Quando suportam sem queixa as infidelidades e as violências do parceiro, né? Eles vão chegar como enobrecidos filhos de Deus. No entanto, os que patenteiam a incapacidade de perdoar as afrontas, né? As vítimas que não conseguem perdoar, conquanto, né, os espíritos superiores lastimam a ausência da grandeza interior daquela vítima. Então, eles são também aparados no desejo da separação, se eles revelarem esse desejo de separação, adiando os débitos, né, adiando o que eles tinham que retomar, né, na encarnação, para resgates futuros, e concedendo as modificações que requeiram, tá? Então, continuam recolhendo o apoio espiritual, que lhes seja preciso, segundo o merecimento e a necessidade de cada um, atribuindo liberdade e respeito no que tange, né? Então, eles têm a liberdade e o respeito no que tange a renovação de uma companhia e o caminho. Então, por exemplo, se fala, não, eu não quero mais ir na próxima encarnação, eu não quero vir com esse meu parceiro, eu quero seguir outro caminho. Tudo bem, você é livre para isso, né? Mas tem essas possibilidades que vai decorrer das suas decisões. O livre-arbítrio é respeitado, né? Mas tem as responsabilidades. Então, ela está adiando só, né, os débitos que ela tem os débitos que ela tem que resgatar, tá bom? Com aquela pessoa, né? Não vou entrar muito nisso, porque a gente já viu isso, né, em outras aulas, os tipos de casamento. Então, tem os acidentais, né, que são não programados pelos espíritos superiores, mas que podem ou não dar certo. Tem os provacionais, que impõem reencontro, né, para reajustes necessários. Eles exigirão esforço, né, dos parceiros, dos cônjuges até o fim, esses provacionais. Tem os sacrificiais, onde um dos cônjuges é espírito mais evoluído que seu parceiro, né? E ele quer vir, né? Ele reencarna, nesse caso, se sacrificando pelo outro para ver se ajuda o outro a evoluir. Tem os afins, que é um reencontro de almas afinadas, tendo harmonia conjugal. E tem os transcendentais, que é um reencontro de almas engrandecidas no bem. Em relação ao livro dos Espíritos, né? O que ele fala do divórcio? Lá na questão 695, ele pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Aí eles respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais, ou seja, o casamento é progresso, né? O não casamento é uma regressão à vida dos animais, né? Ele só reforça a pergunta anterior. E aí, em nota, né, de Kardec, a união livre e fortuita dos sexos é o estado da natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna, olha que bonito, né? A solidariedade entre os cônjuges, e se observa entre todos os povos, né? Se bem que em condições diversas, ele ainda coloca. Mas lembrando que o Livro dos Espíritos foi feito em 1857, tá? A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais.
que lhe dão o exemplo de uniões constantes, né? São os animais monogâmicos que a gente tem aí né, no mundo, né? É, e aí eu fui pesquisar alguns animais monogâmicos, fiquei curiosa também. Então, a gente tem muitas aves, né? Cisnes, pinguins, araras, os mamíferos, né? A gente tem lobos, tem aqueles gibões, né? Que são aqueles primatas. Tem peixe, um peixe que chama peixe frade. E olhem para vocês verem, a minha arqui-inimiga, a barata, ela é monogâmica. Fazia a menor ideia que barata ia ser monogâmica. E aí, na questão 697, pergunta: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Como já modificou, né, gente? Hoje em dia, o divórcio é legalizado, acho que na grande maioria do mundo, né? E o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou, e a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, né, como já mudou, os lugares e o progresso da inteligência. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus. As leis de Deus é que são imutáveis, né? E é uma lei exclusivamente moral, a lei do amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender como referência à união, segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens, tá? Um dia perguntar-se-á o que é mais humano e mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem mais viver juntos, né? E você tem que manter eles juntos, né? Ou restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares, né? Ou seja, vai aumentando as uniões agressivas, vai aumentando as relações extraconjugais, né? O divórcio, então, é lei humana, que tem por objetivo, ele conclui, tá? Tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, o divórcio, pois que apenas reforma o que os homens han feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina, né, que não se levou em conta a lei do amor. Então, a poligamia. O magistrado afirmou que a poligamia constitui uma herança animal, né, que desaparecerá da face do mundo e que, achando-se numa instância inspirada pelos ensinamentos do Cristo, não lhes cabe olvidar que perante o Evangelho basta um homem para uma mulher e basta uma mulher para um homem. Advertiu, no entanto, que há provações e circunstâncias difíceis em que o homem ou a mulher são chamados à abstenção sexual. É aquela reencarnação missionária, né? Situação essa que não modificam sem alterar ou agravar os próprios compromissos, tá? E o livro dos Espíritos, né, que tem resposta para tudo. Acho isso muito, muito interessante, muito bom. Na questão 700, a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social, então ela vai acabar, né? Segundo, o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que os unem, né? Aquela lei de Deus, que é a lei do amor, afeição. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade, tá? Então, ainda fui ver alguns países que ainda são poligâmicos, né? Então, tem alguns na África, alguns na Ásia, ali na região mais muçulmanos, né? São mais muçulmanos que ainda aceitam a poligamia, tá?
E aí, a questão, né, do auxílio conforme a extensão dos erros. Juiz Amantino redarguiu, bem-humorado, que o auxílio se verifica justamente pela extensão dos acertos. Quanto mais exato, ou seja, quanto mais correto, né, quanto mais praticou bem, cumpriu as provas que veio cumprir, né, o espírito reencarnado, né, na prática dos deveres que lhe competem, mais amparo ele recolhe nos dias obscuros, tá? Qualquer pedido de ajuda ali formulado, antes de tramitar, é analisado à luz da contabilidade segura, pelo documentário, aquela ficha que a gente tem, né? Do que a gente fez de bom, crédito, que a gente fez de mal, débito, né? Então, nessa contabilidade. Então, ela é avaliada, peraí, pelo documento pertencente ao candidato para quem se pede o favor. Somados haveres e débitos, verifica-se até que ponto será possível ou aconselhável o atendimento. Assim, as preces, ou mesmo apenas as vibrações de alegria e reconhecimento de todas as criaturas encarnadas ou desencarnadas até, funcionam à guisa de abonos e calções, né, de créditos, né, de significado muito importante para cada um. Creia ou não na imortalidade, qualquer pessoa é alma eterna. E aí eu não sei se vocês vão lembrar do livro Nosso Lar, quando André Luiz chega, acho que um lugar parecendo, acho que uma biblioteca, e tinha vários computadores, né? E na hora que ele liga o dele, que estava destinado a ele, aparece a funcionária, né, que trabalhou na casa dele com ele, rezando para ele, pedindo que Deus o abençoasse, recebesse, que ele era um homem muito bom e tudo. E depois aparece também uma paciente que sempre com o marido, toda semana estava lá, ele falava que o casal era um saco de atender e tal, toda semana ela estava lá, mas ela estava rezando, falando que ele era um bom homem, que ele tinha muita paciência com ela, e pedindo a Deus também proteção para ele, rezando para ele, né? Então, isso tudo eram preces para ele que ajudou ele bastante, né? Então, por isso, as leis da criação marcam no caminho de todo espírito os bens ou os males que pratique, tá? Devolvendo frutos na base da sementeira, efetuando-se o aperfeiçoamento moral de etapa em etapa, de reencarnação em reencarnação, ou às vezes na mesma reencarnação, né? Dependendo da nossa renovação íntima, né? E compreendendo-se a existência física por aprendizado da alma, entretecido de acertos e desacertos. Então, ele fala, né, que a árvore benfeitora atrai a defesa imediata do pomicultor. Animal prestimoso recebe do dono cuidados especiais. Então, é lícito, pois que a pessoa, quanto mais valor demonstra para a coletividade na Terra, mais devotamento receba das esferas superiores. E aí, gente, para terminar, para concluir, né, essa apresentação, eu gostaria de lembrar que todos nós, não temos nada, quer dizer, não temos nada de errado, assim, não tem nada de errado com a homossexualidade, não tem, assim, vou falar de maneira geral, não tem nada de errado com um ladrão, com um assassino, né? Ele está na escala dele de evolução, a gente tem que entender isso, né? Todos nós estamos evoluindo dia a dia, mas e eu gostaria de lembrar aquela oração que Félix fez, né, no capítulo 7, aquela oração lindíssima, que ele abrange, parece que o mundo inteiro, ele abrange todas as pessoas, boas, ruins, encarnados, encarnados, ele abrange todo mundo. E essa aqui, e lembrando que sexualidade, né, são as nossas relações, tá? Nossas relações até com a gente, né? Na maneira como a gente se vê, né? Por exemplo, os cisgêneros, os transgêneros, até como a gente se vê. Então, lembrando que sexualidade abrange muita coisa, né? Que tem a ver aqui com o nosso estudo. E todos nós merecemos respeito, todos nós merecemos dignidade, né? Que um dia vamos ser todos iguais, né, perante Deus, já somos todos iguais perante Deus, né, como a Cíntia disse,
como o texto que a Cintia leu caiu assim, quando ela foi lendo, eu fui vendo assim, minha apresentação, assim, né? Jesus jantou com os publicanos, né? Aquelas pessoas que ninguém gostava, que todo mundo abolia, né? Que todo mundo rejeitava, e ele jantou. Por quê? Por quê? Porque para ele são pessoas, são filhos dele, são pessoas normais, são pessoas que também merecem atenção, também merecem respeito. Então, a última frase, essa é a última frase daquela oração do Félix, tá? Inspira-nos em nossas relações uns com os outros e clareia-nos o entendimento para que saibamos ser agradecidos à tua bondade para sempre. Enfim.